E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a março, apesar de já ter tido um vídeo, mas este março será o março das listas, porque eu estou meio sem tempo para terminar os livros que eu tô lendo. Eu tô lendo vários livros longos, então provavelmente as resenhas desses livros vão ficar tudo para abril. Então, esse será um mês atípico e cheio de listas, e vamos começar com esta, que são clássicos para quem tem medo de clássicos. Aqui eu vou usar uma definição muito comum e também com a qual eu concordo bastante, de clássico, que é aquele livro que permanece relevante não importa a época em que nós façamos a leitura. Então, e também aquele livro, né, que a gente está sempre relendo, ou aquele livro que a gente tem vergonha de dizer que não leu, ou então aquele livro que nós vivemos dizendo que estamos relendo, mas não lendo, como diz o Italo Calvino, mas brincadeira. A definição que eu mais gosto de clássicos é essa mesmo que eu falei, que é aquele livro que ele permanece relevante. Hein? Eu estou nesta tentativa de fazer vídeos mais curtos para que vocês possam não precisem ficar vendo em partes, então é isso aí. Eu organizei estes livros por ordem de publicação, então vamos começar aqui com Miss Austen, Jane Austen com Emma, publicada em 1815. Eu não sei, talvez ele seja o meu livro favorito da Jane Austen, junto ali com Persuasão. Eu gosto muito desses dois livros, mas Emma, ele tem um que a mais, eu acho. Emma vai falar desta personagem, a personagem título, que essa menina, ela sempre foi muito privilegiada. Ela passou a vida dela com um pai rico e a única irmã dela é casada, então não mora ali com os dois, né? E ela passa essa vida muito tranquila, cheia de dinheiro, mandando na sua própria vida, o que era uma coisa bem rara no século XIX. Mas Emma consegue aí mandar em sua própria vida. Ela pode se dar ao luxo de nunca casar se ela quiser. Então ela, para passar ali os seus dias, ela arruma casamento para outras pessoas. E isso vai colocar ela em uma série de encrencas. Este livro é muito bem humorado, como qualquer livro da Jane Austen, com exceção talvez de Mansfield Park, porque eu tenho ai meu Deus do céu, aquele livro é muito chato. Vou reler para revisar as minhas opiniões, mas Emma é um livro muito bem humorado. Então aqui a Jane Austen vai fazer todas essas brincadeiras com a personagem, vai tirar muito sarro. Eu acho que ela é a personagem da qual a Jane Austen mais tira sarro em todos os livros. Então ela vai pintar aí esse retrato de uma personagem que por definição a gente deveria detestar, porque ela é tudo o que faria com que a gente detestasse uma personagem. Ela gosta de enfiar o bedelho nas coisas, mas Emma tem algumas características também que fazem com que a gente goste muito dela. E a começar pelo carinho com que ela trata o pai dela hipocondríaco, que está sempre morrendo de medo de alguma doença ou então com alguma doença. E ela também é muito atenciosa com as pessoas ao redor dela, às vezes atenciosa até demais. Mas este livro já vale a pena, como eu disse, pelo humor de Jane Austen, pelas observações ferinas que ela faz ali da sociedade de sua época e da qual ela também era vítima, não é mesmo? E esse livro ele não tem aquele ligeiríssimo toque de sarcasmo mais pesado que tem Orgulho e Preconceito. Mas se por acaso você é uma pessoa que tem medo de clássicos, não tenha, porque este livro aqui é muito agradável. E talvez eu tenha começado essa lista de forma polêmica, porque Emma geralmente é uma personagem detestada. Mas eu não sei porquê. Eu acho que vocês têm que dar uma chance pra Emma e assim, com a mente bem aberta aí e prestar atenção aí no que ela faz de bom também para que a gente acabe gostando. Em todo caso, um livro bom não é aquele livro necessariamente que você goste do personagem principal. Às vezes, livros em que você detesta o personagem principal são livros espetaculares. Na verdade, vários dos livros que eu amo têm personagens psicopatas e loucos que eu detesto, tipo O Morro dos Ventos Uivantes. Aquele povo é insuportável. E ainda assim, aquele é um baita livraço. Enfim, o próximo livro da lista foi publicado em 1854 e é o livro Norte e Sul de Elizabeth Gaskell. Esta era uma edição da Martin Claret, mas eu não sei se tem alguma outra edição aí no mercado, mas este é um livro que vale muito a pena. Ele vai falar ali sobre os embates entre o Norte e o Sul, o Norte mais evoluído
cheio de fábricas e de céu cinzento com a fumaça, né? E cheio de pessoas que não tinham tempo para visitar umas às outras. E o sul, este lugar, esse paraíso idílico, segundo a personagem, né, a Margaret Hale, que é essa moça que ela vive no sul e ela é filha de um pároco de aldeia. Então este pároco, ele é ali relativamente bem de vida assim, no quesito párocos de aldeia, né? Ele tem uma casinha pra morar, que vai ser vitalícia ali aparentemente, e eles vivem uma vida agradável naquele lugar lindo, maravilhoso, cheio de árvores, cheio de flores. E a Margaret Hale, ela é uma pessoa que ela é apaixonada pelo lugar onde ela mora, então ela idealiza muito este lugar. Quando o pai dela se mete numa encrenca lá com os chefes lá da igreja, ele meio que eu não sei se ele é excomungado, eu não lembro se ele é excomungado dessa igreja ou se ele pede afastamento. Eu acho que ele pede afastamento. E ele, alegando dilemas morais, né, que ele não conta no início quais são esses dilemas morais para a mulher e a filha, ele pega e cai fora do sul, vai para o norte, para esta cidadezinha que é Milton, que é essa cidadezinha cheia de névoa e fumaça e horrorosa e cinzenta e cheia de pessoas brutas, segundo a visão desta família que idealizava o sul. Então vai ter esse embate entre norte e sul, e daí é claro que vai ter um mocinho, que ele é lá do norte, e ele é um chefão de fábrica, e ele é todo aquele... Ele vai tentar, né, estudar mais e apreciar os gregos, esse tipo de coisa. Então ele vai tomar aulas ali com o pai da Margaret, e eles vão ser um casal treteiro da gota, porque ambos têm uma visão de mundo muito diferente, apesar de serem boas pessoas. Então é muito legal acompanhar essa treta aqui e também acompanhar essas mudanças pelas quais a sociedade da época estava passando. Eu quero reler esse livro, quando eu reler eu faço um vídeo só pra ele, porque é um livro bem gostoso. Tem uma minissérie da BBC que é maravilhosa, que eu adoro. E é isso aí, gente. Leiam este livro, muito legal. Daí, nos Estados Unidos, em 1876, nós temos Mark Twain com as aventuras de Tom Sawyer. Eu poderia estar falando aqui das aventuras de Huckleberry Finn, mas eu prefiro esse daqui porque esse daqui me fez rir igual uma condenada. Tom Sawyer é esse garotinho que ele vive se metendo em encrenca. E aqui nós estamos falando do sul dos Estados Unidos, deixa eu ver exatamente onde é aqui. Ele mora numa cidadezinha ali que é às margens do famosão Mississippi, do famoso rio Mississippi. E ele é um garoto louco. Ele é um personagem incrível. E aqui é o que tá dizendo mesmo, são as aventuras de Tom Sawyer. Então a gente vai acompanhar esse garotinho se metendo em tretas. E gente, isso é muito bom. Ele tem esse amigo, que é um amigo pobrinho, que depois vai ser o personagem de seu próprio livro, que é o Huck Finn. E os dois, eles vivem fazendo coisa que não deve. Mas o Tom Sawyer, ele tem esse quê especial porque ele é um garoto extremamente imaginativo. Ele inventa um monte de história e acaba... E o detalhe mais interessante é que ele acaba acreditando nas próprias histórias. Ele é extremamente dramático, então tem uma cena aqui que eu ri demais, que é quando ele se vê apaixonado por uma amiguinha lá da escola. E essa amiguinha meio que despreza ele, porque ele é pobre, ou alguma coisa assim. E daí ele vai sofrer, e ele vai achar que é o fim do mundo, e ele vai chorar, e ele vai imaginar como que seria se ele morresse e a menina chorasse em cima do corpo dele. E é um negócio tão engraçado que este daqui, da trilogia das aventuras de Tom Sawyer e Huck Finn, esse daqui é o meu favorito com certeza. Ai, gente, que livro mais engraçado, mais legal. O Tom Sawyer é um personagem inesquecível. E ele é bem curtinho. Então, esse daqui é um livro perfeito para pessoas que gostam de aventura ou que, sei lá, só querem se divertir lendo um clássico. O Mark Twain, frequentemente, ele é dito pelos críticos e pelos outros escritores por aí, que ele é o inventor da literatura norte-americana. Aquela literatura norte-americana começou com ele. Então esse daqui, se você quer se enfiar na literatura norte-americana, esta é uma ótima porta, que você já vai começar com o papai lá de todos os outros, né? Então fica aí essa dicona pra vocês desse livro adorável.
uma coisa sobre as aventuras de Tom Sawyer, sobre a trilogia ali, que é as aventuras de Tom Sawyer, as aventuras de Huck Finn, Huckleberry Finn, e daí vai ter o terceiro, que é As Viagens de Tom Sawyer, que são 2 novelas, junto com... qual que é mesmo? Com Tom Sawyer Detetive, que também é legal, mas são mais curtinhas, mais simplesinhas, mas ainda assim são bem legais. Então, a coisa que eu tinha que falar sobre esses livros é que aqui nós estamos no sul dos Estados Unidos, em que ainda rolava o período de escravidão, então temos ali que ver nas entrelinhas todo esse rolê. O Mark Twain, ele tinha algumas ideias libertadoras, não sei como é que se fala isso. Ele tinha ali uma grande simpatia pela luta dessas pessoas escravizadas em busca de sua própria liberdade. Isso vai ficar bem mais claro em Huck Finn, né, no segundo livro. Mas ainda assim é interessante ler aí pelas entrelinhas do que vai acontecendo aí e ver essa situação, como essas pessoas negras eram tratadas, como que essa sociedade extremamente estratificada era injusta. E não podemos achar que vivemos no paraíso hoje em dia, porque não vivemos e permanece injusta, mas nesta época era ainda mais evidente. Então é bem interessante aí ver nas entrelinhas e utilizar esse livro também para pensar sobre algumas coisas. Depois nós vamos passar então para o Joseph Conrad, com O Coração das Trevas. Este aqui foi um dos meus livros favoritos do ano passado. É um livro que, em certa medida, ele tem um tom de aventura, porém uma aventura que é existencialista e que é também uma aventura sombria e também que vai falar sobre exploração de pessoas. Aqui nós temos esse marinheiro que está contando uma história sobre quando ele foi a um determinado país da África e ele foi trabalhar para essa companhia belga na extração de coisas preciosas lá, né? Geralmente esse lugar, esse país da África é tido como Congo, porque o Joseph Conrad participou dessas expedições ao Congo e ele ficou horrorizado e foi isso que ele colocou aqui, que ele contou aqui. E vai falar sobre esse cara e sobre essa descida ao chamado Coração das Trevas, que não é apenas o coração das trevas em questão de espaço, mas também uma questão humana sobre o quanto as pessoas, o quanto o ser humano está... sabe aquela coisa de olhar para o abismo e o abismo olhar de volta? É tipo isso aqui. O indivíduo aqui, quanto mais ele vai se embrenhando nessa selva úmida e escura e esquisita em que as leis, né, que regem a sociedade, que tolhem o ser humano de fazer coisas absurdas, vão desaparecendo. Então com isso vão sumindo as amarras que o ser humano tem e ele vai se enfiando cada vez mais nessas trevas, né, nesse coração das trevas. E aqui tem alguma das figuras mais interessantes, uma figura muito parecida com aquele capitão doido lá do Moby Dick, que aliás é um livro que até hoje eu não entendi, que eu tenho que ler de novo, porque por mais que eu ache interessante aquela história, eu nunca consegui entender o lado daquele, ai, nossa, o homem querendo lutar contra a natureza. Aquilo lá me pareceu uma coisa muito de homem, sabe? Eu não consegui chegar naquele cerne ali, daquele desejo de homem versus natureza. Não parece uma bobagem pra mim. Mas vamos reler para ver se eu consigo compreender esses homens rudes e rústicos e blá blá blá. Enfim, Coração das Trevas. Coração das Trevas, mais ou menos parecido com isso. Vai ter um personagem aqui muito similar a este capitão. Capitão Ahab. Será que é o Ahab? Acho que é Ahab, né? Enfim. Nesse livro aqui vai ter esse personagem também muito parecido ao Capitão Ahab, nesse sentido de ele ser um miserável, sabe? Um cara que desceu tão profundamente ao cerne do ser humano que ele não consegue mais voltar. Ele se embrenhou em toda a podridão, em todas as trevas que existe dentro do ser humano e ele não consegue mais fingir que ele é de outra forma. Então, legal pra caramba esse livro. Deixa a gente com a sensação, sabe? Aquela sensação esquisita. Pois é. Aliás, eu espero que vocês não briguem comigo pelo que eu falei do Capitão Ahab. Eu não estou dizendo que aquele livro
ele não merece o lugar, ai meu Deus, é claro que eu não tô dizendo isso, que ele não merece o lugar na literatura que ele ocupa de grande clássico, e que ele ocupa, segundo os críticos, de o grande clássico da literatura norte-americana. Não é isso que eu estou dizendo que eu não compreendo aquela psicologia por trás do livro, que tenta explicar ali o Capitão Ahab, mas eu vou em sua busca, em sua insanidade pela Moby Dick, ou seja, o homem tentando domar a natureza. Ai, gente, eu não tenho paciência pra isso não. Mas eu quero reler aquele livro, sabe? Pra ver se eu consigo entender aquela coisa, aquela macharada lá que eu vi. Tem alguns escritores que tem isso também, o de J.M. Leclésio lá, que eu li, o Pauana, é a mesma coisa. E eu fiquei, ai, cara, sei lá, vai fazer outra coisa. Vai lavar uma louça. Enfim. Vamos voltar aqui, agora que eu já provavelmente perdi alguns inscritos falando mal de Moby Dick. Não falei mal de Moby Dick, só falei mal do Capitão Ahab, por favor. Voltando, Edith Wharton com A Época da Inocência, publicada em 1920. Isso aqui é um livro muito legal. Vai falar sobre aquela hipócrita sociedade nova-iorquina que achava que era nobre, que fazia parte da nobreza, e vivia daquele jeito. Sabe aquela galera que até hoje mora ali na beira do parque, do Central Park? Então, tipo isso. Aquele povo que é tão inacreditavelmente rico que você não consegue nem entender. É tipo isso. E aqui nós temos esse cara que ele não é tão rico assim, mas ele faz parte de uma família boazinha, etc, etc. Ele tá tentando entrar nessa outra família para aumentar a sua riqueza. Tem essa moça que ela é muito linda, muito dócil. Ela é tipo a moça que todo conservador safado quer para a nora, ou quer para a esposa, etc. Ou quer para a filha, né? Que é aquela moça que ela é muito elegante, sabe? Ela nunca vai falar alto com o marido, ela nunca vai discordar de nada que o senhor, seu marido, fale. E ele tá muito bem com isso, o moço aqui, que eu esqueci o nome. Como que é o nome dele? Essa história se passa em 1870 e esse moço se chama Newland Archer. E ele tá namorando essa moça, May Welland. Só que daí, essa moça, ela tem uma prima chamada Ellen Olenska. E a Ellen Olenska, ela tem esse nome russo porque ela se casou com um nobre russo, né? Nobre russo nessa época dava em árvore lá na Rússia. Então ela se casou com esse cara, que esse conde. Só que esse conde era um miserável, então não fica claro aqui o que ela passou, mas ela deve ter passado coisas horríveis. E ela volta, ela se separa deste homem, ela tá no processo de tentar o divórcio, e ela volta para Nova York. E ela vai aqui, ela é muito diferente, sabe? Ela é toda ligada às artes, então ela não vai morar ali na região dos ricos entediados ali de Nova York. Ela vai morar num bairro boêmio, então ela vai ter contato com esses artistas, com essas pessoas interessantíssimas. E ela é muito interessante, porque ela não tem ela não vive de acordo com aquela etiqueta restrita dessa sociedade da época, ela é bem diferentona. E o Newland Archer vai pensar, oh meu Deus, eu vou casar com essa mocinha purinha aqui, mas eu tô muito interessada nessa mulher interessantíssima aqui, por outro lado. E daí ele vai querer jogar das duas formas esse safado. E ele vai se apaixonar pela condessa a Ellen Olenska, né? E é isso, gente. É muito legal. Isso aqui é um livro sensacional. Eu amei acompanhar isso aqui, porque a gente fica com raiva, a gente ama, a gente quer ver a Condessa Olenska ser feliz. Ai, que delícia. Maravilhoso. Leiam aí esse livro, porque a linguagem é bem fácil, é bem simples, é bem de boa, e os personagens são interessantíssimos. E por fim, temos uma publicação aqui de 1939, que é também um dos livros da minha vida, que é As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Essa minha edição aqui é de 75 anos, né, de aniversário, que é uma edição linda. E porque as edições que tem desse livro no Brasil são um vexame. Então, eu não sei por que esse desprezo com John Steinbeck, sendo que este livro é tão legal. Aqui vai falar sobre os retirantes, né? Os retirantes daqueles furacões de poeira lá de Oklahoma. Desses retirantes indo em direção à Califórnia, porque eles estavam passando fome. As grandes corporações estavam engolindo suas terras, eles não tinham para onde ir, então eles ficavam devendo. E eles não conseguiam plantar nada, porque tinha aquelas
chuva, não sei, aquele negócio de poeira, aqueles furacões de poeira que não deixava nada crescer naquela terra, ou seja, eles só ficavam em dívidas cada vez maiores e sem possibilidade de conseguir algo para comer. Então começa a rolar toda aquela propaganda enganosa dizendo que na Califórnia é um lugar assim que praticamente verte leite e mel do céu, né? Aquele negócio meio bíblico. Então as pobres famílias botam tudo no caminhão, literalmente, tudo no caminhão e vão embora. Porém, com essas propagandas, existiam multidões que estavam indo em direção à Califórnia. E nós vamos acompanhar aqui essa família. Ai, meu Deus do céu, eu nunca vi um povo tão sofrido. Essa família, os Jode. E, ai, gente, nossa, é uma desgraceira do começo ao fim. E esse livro tem algumas partes lindíssimas. Inclusive o John Steinbeck, o narrador, ele vai utilizar muito o narrador aqui, que tem alguma crítica. A crítica vai se pegar muito para tentar desmerecer um pouco esse livro, nesse narrador que ele fica tentando pregar, sabe? Ele fica tentando dizer, escuta aqui, gente, vocês explorarem os pobres desse jeito não tá certo. Então, muita gente ficou puta, principalmente na época que isso aqui foi publicado, porque a galera já tava com medo dos infernos do comunismo. Então, é isso, sabe? Teve muita gente tentando desmerecer, isso aqui foi um bafafá danado na publicação, mas também despertou a galera dessa época para os problemas seríssimos que estavam acontecendo, principalmente ali após a quebra da Bolsa de Valores na década de 20, então a miséria estava em todo lugar, e aqui esse livro despertou muito esse debate, né? Ajudou a organizar esse debate aí e pensar melhor sobre o que estava acontecendo com famílias, centenas, milhares de famílias iguais aos Jode. E, gente, isso aqui não tem nada de difícil, o tema é muito difícil porque é muito triste e é um livro incrível. O John Steinbeck passou muitos meses andando, visitando esses campos, esses locais em que essas famílias eram alocadas, né, eram colocadas lá para trabalhar e às vezes eles não tinham comida, essa luta animalesca pela sobrevivência, porque essas pessoas vão se tornando animais, porque elas veem os filhos morrendo de fome, elas veem os parentes morrendo de fome e elas não têm o que fazer. E estamos aqui falando da terra das possibilidades, estamos falando dos Estados Unidos. Então, quando eles vendiam, teve muito bafafá em torno desse livro, porque quando eles estavam vendendo todo aquele ideal de que, ai meu Deus do céu, nosso país é o melhor do mundo, tinha milhares e milhares de famílias e de pessoas morrendo de fome. Então, isso aqui é um baita de um livro pra gente pensar muitas coisas. Mas também é uma ótima história, os personagens são adoráveis, eles são moralmente ambíguos, o que eu gosto muito, e sensacional. Fica aí a dica pra vocês, esse livro é facilmente encontrado em português na estante virtual e tem aquela ediçãozinha pavorosa da Best Bolso. Eu comprei a minha edição em português na estante virtual e é uma capa dura da Nova Cultural, não sei, acho que é. E bem bonitinha, tava bem limpinha na época que eu comprei. Então ainda tem lá. Fica aí a dica, gente. Então é isso. Para que fiz esse vídeo? Porque tem muita gente que fala, ai meu Deus, que medo dos clássicos. Ai, eu queria ler um clássico, mas eu tenho medo dos clássicos. Sabe que essa é uma ideia bem errada, sabe? Porque o clássico é aquela coisa que perdura, não necessariamente aquela pessoa que pegou um dicionário e colocou todas as palavras difíceis do dicionário no livro. Então, essas são histórias que falam diretamente com a nossa humanidade, com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente vivencia diariamente, com discussões que ainda são relevantes. Então, é por isso que um clássico é um clássico. Não necessariamente porque o cara vomitou palavras difíceis no livro. E é isso aí. Fica a dica desses livraços pra vocês, eu espero que vocês leiam alguns. Se vocês já leram, por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam, suas impressões, e indiquem mais livros de fácil leitura, ou que possa chamar as pessoas, chamar novos leitores para a leitura de clássicos. E deixem aí. Tem vários outros, talvez eu faça uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4 desse vídeo, porque realmente tem muitos livros, eu tive que fazer aí algumas escolhas doloridas no meu coração. E é isso, gente. Muito obrigada a quem assistiu até agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem um like.
compartilhem, comentem, porque vocês sabem que um canal pequeno é uma coisa triste, né? O YouTube, ele ignora a gente, ele não mostra pra ninguém. Então todo esse trabalho de passar uma maquiagem no calor, sabe, é difícil. Vocês não fazem ideia do que é passar uma maquiagem no calor. Então me deem essa moral. É isso aí, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.